Agora a gente vai chamar o Alexandre Matos, que vai falar como que você deve agir se você foi multado durante essa pandemia e não recebeu a notificação. Alexandre? E hoje estou aqui com o meu grande amigo, grande profissional, Rosan Coimbra. Um profissional que eu diria que está à frente, muito além daquilo que é o necessário na área de direito de trânsito. Profissional que atua na área de direito de trânsito ainda na época do antigo Código de Trânsito, já há mais de 30 anos na área de direito de trânsito, advogado, professor, ex-presidente da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo. Então eu gostaria de tratar de um assunto muito interessante. Vamos trazer como tema hoje o represamento das notificações em relação às multas, em relação às infrações cometidas durante esse período da pandemia. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque nós tivemos aí, nesse período de pandemia, já praticamente 2 anos, é isso? Vai fazer 2 anos, salvo engano, que nós estamos nessa situação, graças ao nosso bom Deus, terminando agora, né? já indo ao fim essa época, mas aquelas multas, aquelas infrações cometidas durante esse período, por vezes, o condutor, ele passou por um determinado ponto, cometeu uma infração, muitas vezes até por falta de sinalização, né? Por que não? E ele não ficou sabendo que ali, por exemplo, correspondia a uma velocidade, digamos aí, de 50 por hora. Mas tinha um radar e de repente não tinha uma sinalização adequada. E agora, depois de um ano e pouco, em vez de chegar uma notificação, chega 4, 5 notificações e ele deixou, digamos assim, de ser alertado, vamos dizer, por conta da falta não só de sinalização, mas eu diria que por conta da falta de notificação. Então, o prejuízo que esse represamento traz para o motorista em geral, eu acho que é imensurável, não é verdade? Então, fala um pouco dessa parte técnica, do teu ponto de vista, em relação a esse represamento. O que deixou de trazer de informação para o motorista com relação à lei? O que esse represamento ele veio a infringir? Enfim, fale um pouco sobre isso. Alexandre, foram 2 violações do ponto de vista jurídico. Em primeiro lugar, qualquer alteração de lei só pode ser feita por outra lei e não por uma resolução. No caso, uma norma que interrompeu os prazos foi uma resolução. Outra coisa, esse tipo de prazo, ele não pode sofrer interrupção, de forma que, ainda que houvesse a possibilidade de alteração, ela não poderia interromper esse prazo. Então, são 2 ilegalidades cometidas. Pelo ponto de vista ético-moral, nós podemos dizer que é exatamente o ponto que você tocou. Quando você, que é pai, um filho erra, você tem que corrigi-lo imediatamente e não deixar o filho acumular malcriações para depois ir lá e dar o castigo dele. Assim mesmo é o Estado. Se o motorista ele comete infração, ele tem que ser notificado para justamente se corrigir, para que não continue a cometer reiteradas vezes a mesma infração. De modo que é imoral a administração pública mandar notificações de 1 ano atrás. Aliás, essa foi a tônica quando o legislador, quando foi escrever o Código de Trânsito Brasileiro, no dia que ele entrou em vigor, o prazo era 60 dias. Só que já entrou com uma alteração da lei. O legislador percebeu que 60 dias era muita coisa. Até 30 dias, o motorista ainda tem condições de saber por onde ele circulou, onde ele esteve, para poder se defender. Como que você, motorista, ou você, proprietário, vai poder se defender de uma multa de 30 dias atrás? Ou melhor, de 1 ano atrás? É impossível, é inconcebível, é uma arbitrariedade que o judiciário tem que estar atento e realmente cancelar esse tipo de infração. Tá certo, Rosan. Olha, uma outra questão muito importante, e aí nós temos que trazer também esta informação para você, condutor, que nos acompanha, é
as formas que você tem de buscar o teu direito em relação ao cancelamento de uma multa, lógico, quando você verificar que você está sendo, por exemplo, injustiçado, ou que você não concorde por algum motivo, causa ou razão, você não concorde com aquela multa, tá certo? Agora, a questão é a seguinte, muito se fala, né, em não judicializar, muito se fala em não trazer mais trabalho, digamos assim, para o judiciário de forma desnecessária. Mas a grande verdade é o seguinte, eu tenho recebido mensagens nas redes sociais, seja dos meus alunos, em relação a essa questão do recurso. E o recurso administrativo, ele acaba sendo muito desacreditado. Por quê? Porque quando você pergunta para um cidadão que está ali contrariado por conta daquela multa que ele recebeu, você pergunta, você fez o recurso? Logo se ouve, não adianta, o recurso não adianta, isso não resolve, ninguém ganha. A bem da verdade, né? Qual o caminho, vamos deixar claro aqui, qual o caminho, qual a importância do devido processo legal, do direito à ampla defesa e o contraditório em relação a essa questão do recurso? Porque vemos que realmente, depois que chega uma notificação de uma infração que foi cometida há um ano atrás, esse motorista ele faz o seu recurso, no momento que cai o recurso ali, primeiro que a defesa prévia, ela está logicamente intempestiva, ele já perde o direito da defesa prévia. Ele faz o recurso para a Jari e por vezes ele já recebe lá, ao invés de um indeferimento bem fundamentado, com foco naquilo que ele está questionando, ele recebe simplesmente um indeferido interposto fora de prazo, ou simplesmente justificando que está intempestivo. Mas logo nós temos a questão de que o próprio órgão de trânsito não respeitou o prazo que deveria mandar a notificação, tá certo? E aí, como que você vê essa questão da necessidade de judicializar, então, esse recurso? E aquela velha história, né? Muitas vezes fica mais caro o caldo do que o peixe, porque muitas vezes o cidadão tem uma multa de trânsito aí, num valor aproximado de R$300, e se você vai judicializar para que você possa fazer valer o seu direito, esse custo vai aumentar. Como que você vê essa questão? Alexandre, a questão ela é muito complexa e existe ajuste a ser feitos. Há necessário de um maior diálogo. De um lado, o órgão administrativo, ele reclama que existe um volume muito grande de recursos infundados. Tá bem, por isso seria muito melhor que tivéssemos profissionais capacitados para fazer o recurso. Fazer recurso não basta a pessoa ter razão. Ela tem que saber trazer isto para o julgador de uma forma muito clara. Por exemplo, se a pessoa nunca esteve em um determinado local onde ela recebeu uma multa, ela deve procurar demonstrar isso de forma clara. Às vezes, há um erro do digitador. Ao invés dele pôr o número certo da placa, pela distração, ele digitou errado. Quando você pede um microfilme da multa, ou você entra no site do DR, do DSV, você nota pela fotografia da placa que não é o seu veículo. Nesse caso, basta fazer uma comparação da imagem obtida pelo radar ou pelo leitor automático de placa e a foto do seu veículo. Ou então você procura demonstrar isso e colocar-se à disposição para a eventual vistoria. Legal. Muito bem. Enfim, você nota o quanto que é importante bater certo a falta, né? Ou chutar corretamente a bola para fazer o gol. Do lado de lá da administração pública, de fato, haveria necessidade de termos julgadores também, uma escola ou para que se forme bons julgadores. O que nós percebemos é que os órgãos têm usado verdadeiros modelos genéricos que não se amoldam, não se adequam. Não está fundamentando aquilo que você está argumentando. Exatamente. Isso significa que eu chego e falo para você, falo, bom dia, Alexandre. Você fala,
Hoje está chovendo, quer dizer, não está na mesma sintonia. A defesa, ela não responde àquilo que foi perguntado, ou melhor, a administração pública, ela não responde, ela não julga aquilo que você apontou na sua defesa. E isso configura uma deficiência de fundamentação. Eu diria, respondendo a sua pergunta objetivamente, é que existe um conjunto de necessidades da administração pública se preparar melhor e dar respostas mais adequadas, e a pessoa que estiver se sentindo prejudicada, ele ter condições de fazer o recurso por pessoas capacitadas, para que então haja uma entrega de uma decisão justa, porque não existe coisa pior do que a pessoa procurar a justiça e não encontrar. Na verdade, o que você traz, Rosan, em relação a essa questão, é justamente a necessidade, digamos, de uma profissionalização em relação ao julgador, né? Da mesma maneira que o agente de trânsito, o ideal é que ele esteja bem treinado para que ele não cometa as injustiças, tá certo? E o julgador também, o ideal seria que ele tivesse um conhecimento mais aprofundado, embora o processo seja um processo administrativo, seria necessário. Agora, a pergunta que não quer calar, tá certo? Por conta do represamento, já que esse é o nosso tema, o represamento dessas notificações que não chegaram, e aí começa agora, depois de 1, 2, 3 anos, chegar para o condutor. Independentemente dele ter cometido ou não, vou dar um exemplo, tá? Justamente uma multa por excesso de velocidade, uma infração de excesso de velocidade, que ele de repente ali, a via era 60, 70 por hora, não importa, ele passou acima da velocidade, ok? Ele está consciente que ele passou acima da velocidade, embora a diferença muitas vezes seja mínima, era 80, ele passou 85, 82, não importa. Mas independentemente do motivo, se esse condutor alegar no seu recurso, se ele não adentrar nesta questão dos fatos, mas se ele fizer o recurso, simplesmente alegando, olha, eu quero o cancelamento da multa porque eu não fui notificado dentro do prazo de 30 dias. Esse condutor, no seu ponto de vista, o órgão de trânsito, ele deveria deferir por essa simples fundamentação. Ela é uma fundamentação que já traz um fundamento realmente para dar o cancelamento da multa? Não. O que você acha em relação a isso? Bem, eu acredito que a administração pública ela vai se apegar à resolução. Ela é obediente à resolução sem se importar se essa resolução ela está em consonância ou se ela está observando o próprio preceito constitucional. Esse lado técnico-jurídico, quem acaba tendo uma percepção maior é o próprio judiciário. É para onde vão desembocar muitas dessas ações. Essa pergunta tem tudo a ver com a anterior. É muito melhor a pessoa se valer do recurso administrativo porque não tem custo para o custo do processo que tem na justiça, que é muito mais custoso. Porém, nem sempre o recorrente encontra ouvidos ao reclamo dele. E daí, então, ele tem que trazer essa questão para o judiciário, já assoberbado de outras questões. Tá certo. Mas eu vou insistir novamente na pergunta para que a gente deixe um pouco mais claro, um pouco menos técnica, digamos assim, para o motorista que não tem um conhecimento jurídico mais avançado. No momento que esse motorista recebeu a notificação de uma infração cometida há 1 ano e meio atrás, ok? Se ele vier em seu recurso fundamentar, tecnicamente, olha, eu quero o cancelamento desta multa porque eu não fui notificado no prazo de 30 dias. Legalmente falando, juridicamente falando, com base no teu conhecimento técnico, não só na parte, não só levando em conta os julgamentos do judiciário, tá certo? As jaris, seja na defesa prévia, o próprio órgão autuador, seja o Conselho Estadual de Trânsito, este argumento, hoje, ele é um argumento tido como consistente para fundamentar o pedido de cancelamento?
Bem, como a questão ela é muito recente, ainda nós não tivemos um pronunciamento oficial, porque o CETRAN, ele emite pronunciamento respondendo a consultas, mas não é do meu conhecimento nenhuma resposta sobre esta indagação, sobre esse tipo de questionamento. Não custa nada o interessado querendo apresente recurso administrativo. E, não tendo sucesso, caso ele queira, ele pode se valer de advogado e entrar no judiciário. Tá certo. Olha, eu acho que esse nosso bate-papo, vamos encerrando por aqui, mas eu acho que esse bate-papo ficou com um gostinho de quero mais, e nós vamos, evidentemente, fazer, eu já vou deixar aqui feito o convite para que a gente dê continuidade a esse bate-papo numa outra oportunidade e, por que não, de repente, fazer esta consulta ao CETRAN, ao Conselho Estadual de Trânsito e, por que não, até trazer futuramente esta resposta aí para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham nas redes sociais, tá certo? Então, até a próxima, aguarde e obrigado, Rosan, pelos seus esclarecimentos, espero que logo mais a gente possa bater um novo papo. É um grande prazer estar com vocês e podermos conversar sobre um assunto tão importante relacionado ao direito de trânsito.